Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Gostaria nesta manhã de convidá-los a refletir um pouquinho na palavra de Deus comigo. Eu vou ler o texto em Isaías 53, dos versos 4 ao 6, que diz assim: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Esses são versos fantásticos, né? Versos proféticos, que se cumpriram em Jesus Cristo, como nós aprendemos no Novo Testamento. E neste final de semana nós estamos lembrando e celebrando que Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados, levou sobre si o castigo por nossos pecados, para que então nós pudéssemos ser perdoados. Então Jesus Cristo morreu em nosso lugar. E você talvez conheça a história, você talvez cumpra rituais nessa semana do ano, mas eu te convido para nós refletirmos sobre o que isso significa para mim e para você. O que significa esse ato de amor que Jesus Cristo cumpriu, levando sobre si o castigo que era meu e era seu. Ele tomou o nosso lugar, morrendo em nosso lugar ali naquela cruz. Bem, como o texto que nós lemos diz que cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. E isso é uma realidade. A humanidade se desviou de Deus e todos nós seguimos o nosso próprio caminho. E por causa disso, por causa dessa atitude nossa de nos desviarmos de Deus, da sua vontade, nós trouxemos sobre nós o justo julgamento de Deus. E não há nada que eu ou você possa fazer para nos salvar. Não há nada neste mundo que eu possa fazer de ser um bom vizinho, um bom cidadão, de fazer caridade. Não há nada que eu possa fazer para, com os meus próprios esforços, alcançar o perdão de Deus e a paz com Ele. Mas Deus, mesmo nós nos desviando, Deus continuou a nos amar. Mesmo quando nós nos afastamos dele, quando nós nos desviamos, quando nós rejeitamos o seu amor. Mesmo assim, Deus continuou a nos amar. E o Deus juiz se tornou o nosso Salvador. Ele nos alcançou na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, que voluntariamente assumiu o papel do servo sofredor. Ele estava disposto a sofrer não apenas o terrível sofrimento físico na crucificação e a dor sentimental da rejeição, mas ele estava disposto a sofrer a dor espiritual de carregar sobre si os nossos pecados, entrando na mais profunda escuridão, abandonado, morrendo a nossa morte em nosso lugar. Este é o servo sofredor que nós encontramos em Jesus Cristo. Em João 3,16, texto muito conhecido, diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a mensagem do Evangelho. É Deus entregando a si mesmo em favor de nós. Eu não sei onde você se encontra hoje, espiritualmente falando. Eu não sei o que você tem feito da sua vida. Mas o que eu posso afirmar com certeza para você é que todos nós precisamos de Cristo. Desde a pessoa claramente assim pervertida aos olhos da sociedade, aquela pessoa que alguém diz assim, puxa, ali está perdidão, ali está
esculhambado mesmo. Desde essa pessoa até o religioso, ritualista, que pratica seus rituais de abstinência, que vai sempre à igreja, busca fazer caridade, mas que seu coração está distante de Deus, no seu íntimo ele está distante de Deus, igualmente essas duas pessoas carecem do perdão, precisam de Cristo. Como disse Handley Moore, a prostituta, o mentiroso e o assassino estão destituídos da glória de Deus. Mas você também está. Pode ser que eles estejam no fundo de uma mina e você no topo da montanha. No entanto, tem tanta capacidade quanto eles de encostar nas estrelas. No livro de Romanos, nós lemos o apóstolo Paulo nos primeiros 2 capítulos do livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, nós vemos o apóstolo Paulo descrevendo, nos primeiros 2 capítulos, um quadro bastante tenebroso da condição humana, de perdição, de afastamento de Deus. Mas em Romanos 3, a partir do verso 21, o apóstolo Paulo diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, depois do quadro tenebroso descrito pelo apóstolo Paulo, os primeiros 2 versos, os primeiros 2 capítulos de Romanos, ele então descreve esse raio de luz. O sol raiou, amanheceu um novo dia e o mundo é inundado de luz. O apóstolo Paulo apresenta para todos nós a justificação. Justificação é declarar alguém justo. É dar ao pecador o direito de desfrutar novamente o favor e a comunhão de Deus. É uma declaração de que não existe nenhuma base para a aplicação do castigo. Mas como é que isso é possível? Como nós já lemos em Romanos 3, 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A palavra redenção é um termo comercial emprestado dos mercados. No Antigo Testamento, ela era usada para escravos que eram comprados para serem libertados. Então havia essa prática de que existiam pessoas que compravam um escravo com o intuito de então libertar. Então um preço era pago para aquele escravo poder ser comprado e então libertado. E nós, de igual maneira, nós éramos escravos, cativos, presos do nosso pecado e da culpa e completamente incapazes de nos libertar. Mas Jesus Cristo nos redimiu, nos comprou e nos libertou do cativeiro, derramando como preço por esse resgate o seu sangue precioso na cruz do Calvário. Ele pagou o preço para que eu e você pudéssemos ser comprados e livres, e sendo então livres. Ele mesmo, o próprio Jesus Cristo, disse que o propósito da sua vinda era esse, era para dar a sua vida em resgate por muitos. E agora, em consequência de seu resgate, nós pertencemos a Ele. Sabe de uma coisa nesse final de semana? Ele te ama tanto que entregou seu único filho para morrer em seu lugar. Jesus te amou de tal maneira que foi obediente até a morte de cruz. Ele foi espontaneamente até a cruz e derramou seu sangue. Com o seu sangue derramado sobre a cruz, ele pagou o preço para que eu e você pudéssemos ser remidos. E diante de tudo isso, qual é a resposta que nós precisamos dar?
Em Romanos 10:9 nós lemos: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Vou ler de novo. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Em 1 João 1:9 nós lemos: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios 2:8-9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é favor de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Saiba nesta manhã que Jesus Cristo pagou o preço, que independente do que você fez, Deus te amou, enviando o seu Filho para morrer sobre a cruz do Calvário, carregando sobre si o castigo que era meu e seu. Que nós possamos celebrar isso, possamos ser gratos a Deus por isso, não só neste final de semana, mas todos os dias da nossa vida. Aleluia. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que Deus abençoe.